A sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A inteligência prudente existe antes dos séculos. O Verbo de Deus nos céus é fonte de sabedoria. Seus caminhos são os mandamentos eternos. Olá, meu irmão, minha irmã. Estamos juntos mais uma vez aqui no canal Palavra de Sabedoria. Como sempre, o nosso momento de reflexão e meditação na Palavra de Deus. Se você já se inscreveu no canal, ótimo, ative agora o sininho das notificações. Se você não se inscreveu, inscreva-se. Mas o mais importante que eu tenho sempre repetido para você, vamos compartilhar os vídeos, porque muitas pessoas não têm acesso às Escrituras, não têm a Bíblia, não têm acesso a ela, e não conseguem, às vezes, compreender o próprio Evangelho. Mas têm um celular na mão e podem ter acesso ao canal, às reflexões e aprender muito comigo e com você também. Seja meu parceiro. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de Jesus narrado por Lucas, no capítulo 24, versículos de 1 a 8. Pegue comigo a sua Bíblia, vamos ler juntos Lucas 24, versículos de 1 a 8. E ali diz assim: No primeiro dia da semana, muito cedo, dirigiram-se ao sepulcro com os aromas que haviam preparado. Acharam a pedra removida longe da abertura do sepulcro. Entraram, mas não encontraram o corpo do Senhor. Não sabiam elas o que pensar, quando apareceram em frente delas dois personagens com vestes resplandecentes. Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, disseram-lhes eles: Por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos disse quando ainda estava na Galileia: O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores e crucificado, mas ressuscitará ao terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. E essas são para nós hoje palavras da salvação. Meu irmão, as mulheres santas que levavam esses aromas para embalsamar o corpo de Jesus esperavam, conforme a ordem natural das coisas, encontrá-lo morto. Num primeiro momento, vendo a pedra removida, elas não sabiam o que pensar. O corpo do mestre poderia ter sido violado ou profanado, e ao entrar no sepulcro e não encontrá-lo lá, elas admitiram ainda a possibilidade de ter sido roubado por gente sem escrúpulos. Mas providencialmente, Deus envia dois anjos que, ao questioná-las, inicia a revelação que mexeu com a fé delas, dos discípulos e de toda a humanidade ao longo da história. Eles perguntaram: por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, mas ressuscitou. E para reavivar a memória delas, os anjos recordaram as palavras ditas pelo próprio Jesus: O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores e crucificado, mas ressuscitará ao terceiro dia. Essa leitura de hoje nos coloca diante do mistério da morte de Jesus e sua ressurreição, fatos históricos e extraordinários que rompem sobrenaturalmente com as lógicas e imperativos de vida e morte que tomamos como paradigmas e verdades absolutas. Veja que a morte de Jesus na cruz mexe definitivamente com a nossa compreensão e nosso sistema de valores, na medida que, primeiro, o Senhor passa pelo sofrimento e entra na sua glória. Sendo que nós vivemos em uma cultura que nos impõe o conceito de que glória é baseado no triunfo, no poder, na riqueza.
E Jesus nos aponta uma direção totalmente oposta com o seu sacrifício salvífico. Segundo, nós estamos submetidos à lógica de que a morte, compreendida, aliás, como o fim de todas as coisas, na qual não existe mais solução ou alternativa, pois é definitivo. Mas Jesus distorce esse paradigma de forma maravilhosa de vida e morte com a ressurreição dentre os mortos. Que lição precisamos, afinal, extrair de tudo isso? O que a humanidade parece ainda não ter compreendido é que Jesus foi um marco extraordinário e grandioso na história da humanidade. Apesar dessa gloriosa manifestação do Filho de Deus, a humanidade insiste ainda em continuar se arrastando no pó do pecado e da morte e voluntariamente parece escolher enxafurdar-se na lama ao invés de optar por ouvir a voz do Filho de Deus, os seus ensinamentos e usufruir do maravilhoso caminho que conduz à vida nova e à vida eterna. Eu vou simplificar tudo isso para você, afirmando que o pecado, a desobediência a Deus e aos seus mandamentos causam a morte. Viver no pecado é o mesmo que viver na morte, que é efetivada primeiramente com a morte física, a morte do corpo, mas depois existe a segunda morte, que é a morte da alma, e essa é definitiva e eterna. E nem é preciso explicar para você o que acontece depois dessa segunda morte, que é a morte da alma. Ao submeter-se à morte na cruz, tendo vivido uma vida de perfeita obediência a Deus e sem pecados, Jesus rompe os grilhões da morte que poderiam prendê-lo e retorna à vida, revestido agora de uma glória indizível e indescritível, que permite a sua ressurreição e, por ter morrido por todos nós, abre as portas para que eu e você possamos seguir os passos do Senhor, vivendo em santidade e garantindo nele e por ele que a morte também não terá a última palavra em nossas vidas, porque ressuscitaremos com ele em sua divina glória. Por isso, eu termino essa reflexão de hoje perguntando para você: até quando nós vamos continuar procurando entre os mortos aquele que vive, está vivo e reina para toda a eternidade? Até quando nós ficaremos gastando nosso precioso tempo de vida vivendo essas picuinhas miseráveis do pecado que conduz à morte, sem aproveitar a graça divina obtida pelo Salvador, para que vivamos em santidade de vida, na perspectiva, mas também na expectativa da vida eterna, que está preparada para todos aqueles que crerem e viverem sob os auspícios de nosso grandioso Senhor e bendito Salvador, para todos os séculos dos séculos. Vamos rezar. Essa palavra de hoje é verdadeiramente libertadora, Jesus, na medida em que nos despirmos da dureza do nosso coração, sairmos do entorpecimento que aprisiona gerações e abraçarmos definitivamente a salvação de nossas almas, conforme a graça que alcançastes para cada um de nós, junto de Deus nosso Pai. Que a nossa vida, Senhor, não seja mais uma eterna busca da vossa presença entre os mortos, mas que compreendamos definitivamente que estás vivo e, como seres humanos vivos e libertos do pecado, possamos ir ao vosso encontro em perfeita santidade de vida, definitivo rompimento com o pecado e experimentarmos na constância de nossas vidas a ressurreição que emana da cruz
e da graça obtida pela vossa obediência ao Pai, para a nossa libertação da escravidão, do mal, do pecado e das trevas. Louvado seja o vosso santo nome, Jesus, pela conquista extraordinária que realizastes para todo o gênero humano que crer e viver a graça que emana da vossa morte na cruz e da vossa ressurreição. Aleluia! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Feliz Páscoa!